Vamos para o próximo, cujo tema é o seguir com afinco o princípio de presença in loco, Gemba. Neste item está escrito o seguinte: a essência de tudo que se refere à fabricação ou manufatura de um produto está no chão da fábrica, assim como a essência do comercial está no contato com o cliente. Assim sendo, quando surgir algum problema, devemos antes de tudo voltar ao local da produção, pois de nada adiantará ficar à mesa do escritório conjecturando teorias e suposições longe do Gemba, que não trará solução alguma. Frequentemente, disse que no Gemba há uma montanha de tesouros, porque é lá que estão escondidas as informações que serão a chave para a solução dos problemas. Ao visitar frequentemente o Gemba, poder-se-á encontrar não somente o fio da meada para a solução dos problemas, mas dicas inesperadas para elevar a produtividade ou a qualidade do produto, que, consequentemente, poderá trazer novos pedidos. Isso não se restringe às atividades produtivas e comerciais, mas vale para todos os setores da empresa. Creio que na hora do recrutamento para as empresas dos senhores, tem-se dado o enfoque às pessoas capacitadas com formação universitária. Eles adquiriram nas faculdades em que estudaram diversos e elevados conhecimentos e, portanto, principalmente as pequenas e médias empresas, procuram por jovens com excelente capacidade na hora de admitir novos funcionários ou quando se emprega um excelente técnico fora da época normal de admissão. Nesses casos, a satisfação pela contratação é tamanha que se passa a desenvolver um trabalho com base em suas opiniões. Certamente, ele se esforçará ao máximo no trabalho, utilizando tudo o que sabe e o que acumulou de conhecimento até então. Da mesma forma, tive na faculdade muitos estudos teóricos a respeito de combinações químicas, como, por exemplo, provocar uma reação utilizando tais meios em tais equipamentos para obter tais produtos e tentar aplicá-los no trabalho. Pessoas como eu tendem a se equivocar, achando que, por conhecer uma fórmula, tudo se consegue com muita facilidade. Contudo, na vida real, é um pouco diferente. É difícil obter êxito quando se coloca em prática tais teorias, pois na teoria não tem como não dar certo, mas na prática não é tão fácil assim. Conforme citei anteriormente, se tomarmos como exemplo a síntese da cerâmica, assim está escrito no livro: se tais matérias-primas forem misturadas e queimadas no forno a uma temperatura X, tal tipo de cerâmica é obtido. Porém, mesmo quando tomamos esse trabalho de misturar essas matérias-primas, não se sabe até que ponto devem ser misturadas, pois, diferentemente dos líquidos e gasosos, é difícil identificar com clareza qual o ponto de mistura exato para dizer que realmente estão misturando uniformemente. Por esta razão, mesmo que sigam à risca a teoria, não se consegue obter a cerâmica esperada. Significa que nem sempre se consegue produzir coisas só porque se conhece a teoria. A falta de conhecimento do chão da fábrica, Gemba, faz com que a pessoa estudada, com conhecimento teórico, não consiga fazer aquilo que, na verdade, deveria saber fazer. Nesse mesmo sentido, tenho falado sobre a importância da regra empírica. São fatos que eu mesmo senti profundamente nas pesquisas que realizei na empresa. Pode-se dizer: consigo fazer tal coisa, quando somamos as experiências adquiridas no chão da fábrica através da prática com os conhecimentos obtidos nos estudos. Ambos os fatores são fundamentais, pois esta razão é que prego a importância de o gestor visitar o Gemba e, de quando em quando, trabalhar junto com os operadores para conhecer o processo. A Kyocera iniciou a sua primeira produção fora do Japão em San Diego, nos Estados Unidos, quando havia completado um pouco mais de 10 anos de sua fundação. Adquirimos a fábrica que era da empresa Fairchild, enviamos 3 ou 4 técnicos do Japão e iniciamos as atividades. No entanto, havia muitos problemas nesse período inicial e não foi fácil colocar a operação conforme desejávamos. Por isso, viajei algumas vezes para lá para ver o Gemba. Contudo, o diretor da fábrica, em todas as vezes, me dizia: não posso permitir que o senhor, um diretor-presidente, proprietário da empresa, vindo da matriz do Japão, fique trabalhando ao lado dos operários, vestido como um deles. É um absurdo um presidente que deveria ter outros afazeres como dirigente da empresa ajudar os operários que ganham cerca de 3 a 5 dólares por hora.
Quem vê pensará que sua capacidade é similar à deles, ou então que está simplesmente se divertindo com tudo isso. Além do mais, o seu inglês não é fluente, o que pode fazer com que os funcionários o desprezem. Pode-se causar inconveniências futuras para conduzirmos o trabalho. Se o senhor deseja saber sobre a fábrica, pode nos ordenar que chamaremos os responsáveis para lhe explicarem o que for preciso. Portanto, por favor, não saia da sua sala. Fiquei pasmo ao ouvi-lo. Logo retruquei. O que está me dizendo? Sempre trabalhei dando muita importância ao chão da fábrica. Portanto, não adianta tentar me deter. Irei ao Guemba, sim. Essa era a nossa briga. Uma vez chamei a atenção de um operário que trabalhava sem vontade e acabamos por discutir. Ele era ex-comandante da Marinha, um valente que lutou contra os japoneses na ilha de Yoto e que, portanto, não estava suportando ter que trabalhar sob o comando de japoneses. E justamente fui eu a chamar a atenção dele, ficou furioso pela bronca que levou do presidente do Japão e começou a gritar, chamando-me de seu japa. O diretor da fábrica, vendo a briga, fez cara de quem queria dizer, não te falei? Mesmo assim, levei a cabo o meu princípio de presença em loco. Em pouco tempo, descobri que o gestor dos Estados Unidos controlava a produção simplesmente imputando no computador os dados que lhe eram apresentados. Sem querer olhar o Guemba, ele teimava em dizer que não havia necessidade de ver o Guemba, pois só de acionar as teclas do computador podia ver todos os dados em sua tela. Ouvindo isso, chamei-lhe a atenção. Vá ao Guemba, assim poderá ver imediatamente que esses dados que controla não condizem com a realidade do processo. Assim, começava uma nova briga. Pode ser inacreditável aos senhores, mas 30 anos atrás, no chão da fábrica dos Estados Unidos, quase a metade dos operários tinha dificuldade em fazer cálculos, matemática em geral. Consequentemente, não conheciam a real produtividade da fábrica e um supervisor fazia o controle por meio de dados que não refletiam a realidade e os apresentava aos gestores como números atuais de produção. Por conseguinte, o sistema de controle por computador não fazia nenhum sentido, uma vez que os dados imputados estavam incorretos. Mesmo assim, acreditavam piamente nesses dados, pois achavam que, sem sombra de dúvida, faziam uso de um excelente sistema de controle. Uma vez que os dados imputados estavam incorretos. Mesmo assim, acreditavam piamente nesses dados. Esse é um exemplo de que não há sucesso, mesmo no controle de produção, se não olhar e conhecer o Guemba, e que essa prática não se restringe somente à fabricação do produto. Lembro-me de que, nesse momento, reiterei a minha convicção quanto à importância do princípio da presença em loco. Quem me ensinou sobre esse princípio da presença em loco foi um funcionário veterano de uma empresa onde trabalhei. Lembro-me de que ele era muito sério e trabalhava concentradamente, em silêncio. Na produção de cerâmica para misturar as matérias-primas, utilizava-se um moinho com esferas com um compartimento feito de cerâmica. Ele tem o formato de um tambor e dentro estão as esferas para moer as matérias-primas nele colocadas e misturar por rotação. No início, quando comecei as minhas experiências, utilizava esse moinho conforme aprendi na faculdade, colocando as matérias-primas sem pensar muito a fundo. Certo dia, encontrei aquele veterano sentado na área de lavagem, limpando as esferas em uma escova, pois algumas estavam com partes trincadas, gerando uma cavidade onde as matérias-primas a impregnavam. Ele estava retirando desses resíduos com uma espátula e lavando-as em seguida com escova. Vendo essa cena, pensei comigo mesmo, como um engenheiro formado pode fazer esse tipo de serviço? Sentado na área de lavagem e limpando as esferas uma a uma, não bastaria lavar rapidamente com água, pois sabia que era uma pessoa calada, um tanto ausente, mas vejo que, além disso, não tem jogo de cintura. E continuei a observá-lo. Nesse momento, lembrei-me de que eu, que lavava as esferas de qualquer jeito, não estava conseguindo bons resultados nas minhas experiências. Parecia que havia levado uma pancada na cabeça. Percebi então que, se não lavasse bem as esferas, os resíduos da experiência anterior se misturavam com as novas matérias-primas e era isso que estava alterando a característica da minha cerâmica. Relembrando o trabalho daquele veterano que removia os resíduos que impregnavam as cavidades das esferas, uma a uma, com algo parecido com uma espátula, lavava em seguida,
cuidadosamente com água e ainda enxugava uma a uma com uma toalha que carregava na cintura. Então percebi que era necessário ter um cuidado minucioso com esse para obter um bom resultado. Não foi um ensinamento obtido diretamente do veterano, mas por meio de sua atitude silenciosa. Desta forma, seja a indústria ou empresa de logística, é primordial ver o Gemba. Esse princípio vale para todas as áreas de negócios. Recentemente, encontrei-me com um advogado, o senhor Ruhei Nakabo, e na ocasião perguntei-lhe: o senhor apresenta uma capacidade magnífica como advogado. Qual é o seu segredo? A resposta foi: seguir o princípio da presença em loco. Foi uma surpresa para mim, pois achava que o trabalho do advogado era o de analisar os documentos na sua mesa para elaborar a defesa. Contudo, ele disse: tudo aprendo no Gemba. Ali sempre há a chave da solução para o caso. Isso me fez pensar novamente que o fundamento é o mesmo, embora com profissões distintas. Portanto, espero que os senhores também trabalhem tendo em primeiro lugar um pleno conhecimento de seus Gembas.